eu vou criar aqui um novo usuário no nosso sistema e vou definir um perfil para ele que vai poder apenas visualizar os posts para a gente testar a nossa aplicação. Então, vou fazer logout aqui primeiramente. Vou vir em Register. Vou adicionar o usuário que chama ele de Marcos, por exemplo. Marcos, @e-mail, @especializati.com.br. A senha de 1 a 6. Vou mandar registrar. Pronto, loguei com o Marcos. Se eu ver aqui dentro de Home, ele não consegue fazer nada. Se eu ver dentro de Roles Permissions, ele não tem nenhum perfil vinculado a ele. Aí o Marcos, ele não tem nenhum perfil vinculado a ele. Obviamente também não tem nenhuma permissão dentro do sistema. E não pode fazer simplesmente nada. Então o que a gente pode fazer aqui então? Então eu vou vir aqui no nosso Roles User. Deixa eu só ver quais são os nossos roles aqui. Deixa eu logar novamente no meu PHPMyAdmin. Meus roles aqui. Eu tenho o Manager, o Editor e o ADM. Vou adicionar nesse usuário aqui o Manager, que só tem a permissão de visualizar um post, que a gente já viu antes. Então vou vir em Roles User. O Manager aqui é o 1. Vou vir aqui em Insert, na nossa tabela Roles User. Role User. Então qual que é o role que eu vou utilizar? 1, que é exatamente esse cara daqui. Ó. E o usuário é o 3, que eu acabei de cadastrar. Certo? Se eu vir aqui, já está com sucesso. Vou atualizar aqui para ver se já adicionou esse perfil. Olha só, já adicionou o perfil de Manager a ele. E o Manager pode visualizar um post. Então, se você vai aqui na minha rota Home, ele tem que estar listando os posts agora para esse usuário. Eu acabei de adicionar esse perfil a ele. Então, está aqui, listando com sucesso. Se eu tentar editar agora, ele deu a ração não autorizada. Por quê? Porque esse usuário aqui, ele não tem a permissão de editar um post. Simplesmente ele tem a permissão de visualizar um post. Independente do post que ele vem aqui para tentar editar, para tentar fazer o update dele, nossa aplicação simplesmente barra ele, falando que não tem acesso. Ou seja, ele só pode no sistema aqui, quem é manager, só tem a opção de simplesmente visualizar o post. Só isso e nada mais. Ele não poderia deletar, não poderia fazer nenhuma outra operação no nosso sistema aqui, a não ser visualizar. Então já está funcionando perfeitamente aí. Nós conseguimos agora debugar aqui para ver se nossa célula está funcionando, de acordo com o perfil vinculado à pessoa. E agora o que vamos fazer? Eu vou fazer uma pequena atividade aqui, onde eu vou verificar se o usuário for um administrador, ou seja, se o perfil que está vinculado a esse usuário é administrador. Caso seja administrador, eu vou simplesmente permitir que ele faça qualquer coisa no sistema, independente do que for. Então, antes de fazer qualquer verificação dessas aqui que a gente fez por perfil, eu vou verificar se o cara que está logado no momento tem a função de administrador. Caso tenha, eu vou dar privilégio total a esse usuário, onde ele pode fazer qualquer tarefa dentro do nosso sistema. Então, vamos lá. Como que deve ficar esse cara aqui? Vou fechar tudo aqui para não confundir a gente. Vou fechar todos esses arquivos abertos. Certo. Então, vou vir aqui dentro de App. Providers. Out Service Provider. Aqui então, antes de fazer o seguinte aqui, eu posso fazer uma seguinte sacada aqui. Existe um camarada que chama Before. Before eu vou fazer uma verificação antes de outra. Ou seja, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, Gate Before, o que significa isso aqui? Então, antes dele verificar qualquer um desses gates aqui, ele vai verificar, passar aqui dentro do Before. Do mesmo jeito que tem um Before, tem um After, mas antes de eu fazer uma verificação aqui, nessas verificações aqui, ele vai passar por esse cara aqui. Desse mesmo jeito que eu vou fazer o Before aqui, eu poderia também, quando eu estivesse trabalhando com políticas, vir aqui dentro de Policy, e criar aqui ó, um método chamado Public Function Before. E aqui ó, eu poderia passar o user, poderia verificar se o usuário é um administrador, por exemplo, verificar se o usuário, poderia passar aqui, por exemplo, user. E aqui eu poderia verificar, por exemplo, se o usuário tiver a permissão de administrador, se o usuário for, por exemplo, user name for igual a Carlos, por exemplo, isso aqui vai retornar true. Então simplesmente dou um return aqui, ó.
Então, se o usuário que estiver logado no momento for igual a Carlos, ele simplesmente deixaria passar e não verificaria nenhuma outra permissão que eu tiver setada nesse nossa política aqui. E é isso que serve o before. Eu vou fazer o before aqui no nosso Auth Service Provider. Então, o que vamos verificar aqui no nosso before? Então, vamos lá. Então, aqui eu posso passar uma função de callback. Vou injetar o usuário aqui. Então, user. Lembrando que sim, pega o usuário logado. E eu tenho que passar aqui também a habilidade em si. Então, a habilidade. O que a habilidade aqui vai ser, no caso? A habilidade que está passando. Então, é view post, edit post, delete post. Então, essa aqui que é essa habilidade. A habilidade que ele passa junto no método aqui before. Então, o que eu vou verificar aqui? A gente não vai precisar dessa habilidade aqui por enquanto. Eu não vou utilizá-la para verificar nada. Eu poderia fazer uma exceção ali para uma habilidade específica. O administrador não pode fazer essa habilidade específica. Poderia fazer isso, claro. Então, o que eu vou verificar aqui? Ó? Então, vou pegar o usuário, que eu estou logado no momento, que eu estou injetando ali. Vou chamar nosso método hash n roles. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, deixa eu abrir nosso user. Qual que é o nome do método aqui? Hash n roles, certo? E aqui eu vou verificar se existe a permissão de ADM. Então, se isso aqui existir a permissão de ADM, ele vai retornar true. Por que isso aqui já vai funcionar? Lembra que no nosso método, lá no nosso hash n role, nós já fizemos ele aqui, ó. Se caso eu passar uma string, no caso que esse for um array vai entrar aqui, mas caso eu passar uma string já vai verificar aqui direto. Se existir essa permissão para o usuário logado em si, ele já vai retornar true. Então, ou seja, ele está verificando se o usuário tem esse perfil vinculado a ele. Se caso já existir esse perfil, no caso o perfil de ADM vinculado a ele já vai permitir o acesso desse cara aqui direto, sem passar por esses caras aqui, sem passar por esses outros define aqui. Então ele vai verificar se o cara existe essa habilidade aqui, no caso, existe esse perfil de administrador. Caso exista, já dá privilégio total a ele, independente do gate que tem definido aqui, independente da habilidade que nós definimos aqui no nosso gate anterior. Então, before, ele sempre verifica antes. O seu F5 aqui não vai mudar nada, já que esse usuário aqui não é um administrador. Assim, aqui, ó, ele deu um erro, porque esse cara aqui, ó, ele já está retornando falso, porque esse usuário logado, esse usuário aqui no momento não é um administrador, então ele só pode retornar true caso ele seja um administrador. Então, se isso aqui for verdadeiro, então se aqui for true, aí sim eu vou retornar true. Return true. Senão ele retorna falso e não permite o cara fazer mais nada no sistema. Agora sim, se eu olhar nesse usuário aqui, vai continuar tudo do mesmo jeito para ele. Olha só, está dando a opção não autorizada quando ele não tem um perfil, algo que não pode fazer. E eu vou logar aqui agora com o administrador do nosso sistema. Vou vir de home. Deixa eu só ver se esse aqui é o administrador. Então, roles and permissions. ADM. Olha só que agora sim o administrador já está visualizando um post. Antes ele não conseguia visualizar. Se eu ver no editar aqui, vamos ver se está funcionando. Ele tem que conseguir editar. Está editando com sucesso. Ou seja, agora independente da habilidade que eu estou setando aqui no meu sistema, do que habilidade específica a pessoa pode fazer em determinada área, independente do que for aqui, quem é administrador, ou seja, quem tem o perfil de ADM, pode fazer qualquer operação no nosso sistema. Pode fazer qualquer coisa aqui. Tem permissão de fazer qualquer coisa no sistema. Olha o tanto que ficou bacana isso daqui. Então agora, como esse usuário aqui é um administrador, no caso o Carlos aqui, ele tem habilidade para fazer qualquer coisa no sistema, independente do que está setado aqui. Porque aqui no caso a gente sabe que está setado aqui. Quem pode visualizar um post é apenas quem tem a permissão de view post, apenas os perfis que tem essa permissão, mas se o cara for administrador, ele vai poder visualizar um post, editar, fazer qualquer outra operação, independente do que for a habilidade. Então demos aí um super perfil de ADM para o usuário Carlos.